aí, nono ano? Beleza? Tranquilo? Tudo bem com vocês, não é? Vamos dar continuidade ao gênero textual, artigo de opinião, né? Até então, estudamos a questão da argumentação, a questão da contra-argumentação. E hoje vocês vão perceber o que de fato é tese e argumento. Vamos estudar na leitura do texto a questão da tese e argumentos. Na aula passada, trabalhamos um pouco a questão do texto da psicóloga, vamos lá ver aqui o nome dela, Roseli Salmão, voltando. A convivência com a internet. A vida de nossas crianças e de nossos adolescentes não está simples, tampouco fácil. São tantas as tentações às quais eles estão submetidos que fica difícil resistir. Está difícil principalmente porque a formação crítica que eles precisariam ter a respeito da vida tem sido escassa. Família e escola pouco têm investido nisso, talvez porque subestimem a capacidade de reflexão dos mais novos. Até aí, nessa introdução, que faz parte da estrutura do texto, ela faz um levantamento de estudo que os jovens, eles precisam ter uma educação mais direcionada à reflexão crítica, que não sejam impulsionados a dar opinião em determinados conteúdos. Aqui está uma certa polêmica, tá certo? E não subestimem eles, ou seja, que eles tenham a capacidade de refletir, de analisar questões polêmicas, temas polêmicos. Vamos considerar a convivência deles com os recursos que a internet disponibiliza. Um passeio por blogs, portais com artigos opinativos e ou analíticos, reportagens, etc. Logo mostra nos comentários a violência e a agressividade que as pessoas se manifestam. Sejam elas jovens, sejam elas adultas. Penso que a internet consegue arrancar o que há de pior em muitas pessoas. E aí você percebe um pouco a correlação com o discurso do ódio, seja qualquer tema. Então a gente deve ter esse cuidado, esse carinho de como trabalhar com nossos jovens a questão da reflexão, a questão da ética, a questão da tolerância e respeito. Vou reunir alguns acontecimentos de crianças e adolescentes na internet para ilustrar nossa conversa. Um jovem de 17 anos escreveu contando que abriram uma conta no Twitter, mas que estava prestes a fechar porque percebera que muita gente, inclusive ele, escreve coisas impulsivamente e depois se arrepende. Mas aí é tarde demais, porque o texto já se espalhou. Mais uma vez, ela pede para tomar cuidado no que escreve, no que relata, para que quando se arrepender, não tenha como voltar atrás, não é? Porque depois que é publicado na internet, você não tem mais como voltar atrás, tá? Vejo constantemente depoimentos de adultos que dizem que a educação moral, ética, é papel da família. Mas consideremos o contexto da vida atual. A televisão educa, a internet educa, as peças publicitárias educam, os valores sociais educam também. Vejam, aí nós temos uma conjunção mais, né? É papel da família, mas consideremos o contexto da vida atual. Perceba que nos argumentos é muito comum, entre um período e outro, ter a questão dos conectivos, das conjunções. E esse mais é uma conjunção adversativa, ou seja, dá uma ideia contrária. Ela começa dizendo que os adultos, eles devem educar as crianças, os adolescentes, em relação à reflexão crítica de um determinado conteúdo. Quando ela diz mais, ela diz não só a família tem esse papel, mas também, né, a questão da televisão que educa, a internet que educa. Então, ela mostra que não só é papel da família, mas da sociedade, tá bom? Também. Por isso, investir na formação do espírito crítico dos mais novos talvez seja um bom caminho. Investir na formação do espírito é outra boa possibilidade. E isso é um papel tanto da família quanto da escola. Eles precisam saber que os meios de comunicação, que os modismos seguidos por seus pares, que os valores sociais que eles seguem e tudo o mais podem e devem ser questionados.
mas questionados com ideias ancoradas no conhecimento. Precisamos reconhecer o potencial de reflexão que eles têm é alto, só falta acreditarmos nisso. Ou seja, no caso, valorizar as questões da reflexão do adolescente e da criança para quem não acha arrependimento depois e não propague a questão do discurso do ódio. Como forma de superar os problemas destacados, a autora defende a tese de que a tese é a ideia principal. A família deve investir na formação do espírito crítico e nas virtudes dos jovens, para que eles possam refletir e questionar fatos, motivos e valores sociais. Essa é a ideia principal do texto, tá certo? Quando diz, é preciso ter parcimonia para que os meninos não exagerem no uso da internet, parcimonia que sejam pacíficos, não. Os jovens necessitam desligar de seus perfis em redes sociais para não serem incitados a agir com violência e agressividade na internet. Também não precisa você se desligar das redes sociais, é só ter um posicionamento. Em um contexto em que os jovens são expostos a diversos tipos de valores, crenças e opiniões, é responsabilidade total da família educá-los. Não, ela não disse isso, não só da família, como da escola também. Tese. Tese versus argumento. O que seria tese? Dessa é a ideia principal, como eu já falei, para o qual um texto pretende a adesão do leitor. É o objetivo de convencimento do leitor. Eu não seria tão contra esse tipo de campanha se o voto fosse facultativo, como ocorre nas democracias civilizadas. Então, a ideia principal aí é a questão do voto facultativo. Ou seja, tem a questão de escolher, a opção, não é? O argumento são os motivos, as razões utilizadas para convencer o leitor da validade da tese. Primeiro você tem uma ideia principal e depois você tem um argumento para convencer o outro que sua ideia é válida. Tomemos o caso da esmola ou ato de bravura. Ora, para que esses gestos tenham significado, é necessário que o indivíduo tenha a opção de não fazê-los. De olho no texto. Você quer ser igual aos outros? Veja, nós trabalhamos a questão da opinião dos jovens em relação à internet, agora é um outro tema, uma outra temática. Nesse caso aí, eu acho que vocês já escutaram bastante, esse texto eu acho que vai também ser bem atual para vocês. Vejam, mãe, deixa eu ir ao shopping com meus amigos, todo mundo vai. Pai, compra aquela chuteira, todas da minha sala têm uma. Por que só eu não posso jogar game? Ele já começa com a questão do argumento. Já usou uma frase parecida com essas? Não? E eu sei o motivo. Você queria tanto alguma coisa que decidiu apelar e dizer que todo mundo tem, ou todo mundo faz. Afinal, essa estratégia costuma funcionar. Quem não já falou, todo mundo tem, todo mundo vai para aquela festa, né? Eu acho que todos nós já tivemos essa expressão, tentando convencer nossos pais a ter determinado produto ou a poder ter determinada festa. Quando você diz todo mundo, geralmente se refere a várias outras crianças ou algumas crianças que conhecem, mas não é todo mundo, não é mesmo? Vamos pensar. Por que desejar ter as mesmas coisas que alguns ou vários de seus colegas têm? Por que fazer as mesmas coisas que eles? Jogar os mesmos jogos, usar os mesmos tipos de roupa, ter uma aparência semelhante? Por quê? Para ser igual aos outros? Pois saiba que, por mais que tente, é impossível ser igual ao outro, mesmo que faça ou que tenha as mesmas coisas que um colega. Você sempre será você. Aí já vem a questão da tese, é a ideia principal, ou seja, você não precisa ser igual aos outros. E mesmo que você utilize roupas que você pede, como diz aqui a questão do tênis, né? Da questão da chuteira, mesmo que você tenha mesmo uma igual, mesmo que você queira fazer tenha determinada atitude, querendo não parecer com o outro, isso você não vai deixar de ser você. E que sorte, sorte sim. Já pensou se todos fossem muito parecidos? Que tédio seria a vida. Seria mais ou menos como olhar sempre para um espelho. Vou contar uma coisa, todo mundo é diferente, todos. Agora me refiro a todo mundo de verdade. Somos seres humanos e isso é o que nós temos em comum.
De resto, tudo é diferente. Então, veja, a autora, mesmo do texto anterior, da questão do adolescente, a convivência com a internet, Roseli Sayão, ela já trabalha a questão de você não ser igual às outras pessoas, mesmo que tenha um desejo de usar determinadas roupas, jogar alguns jogos de games, ou ainda a questão de ir para uma determinada festa porque todo mundo vai. Uma família não é igual a outra, casas, bairros e cidades não são parecidos. O corpo, a cor da pele, a voz e até o umbigo de cada criança são únicos. É assim mesmo. Há diferenças que você enxerga logo de cara, mas há outras que ficam escondidas ou que só vêm à tona quando conhecemos a pessoa por longo tempo. Então, em vez de querer ser igual aos outros, respeite as diferenças que você tem e, claro, as diferenças que os outros têm em relação a você. Parece fácil, mas não é. Muitos adultos ainda não aprenderam isso, mas uma coisa é certa, o diferente sempre irá existir e a vida é muito melhor quando há respeito. E vocês percebam que a questão da tese, o argumento da autora Roseli Sayão, que ela é psicóloga, é tão atual isso, né? Você, na medida que você entende que somos diferentes, você já vai ter a questão da tolerância e o respeito com o próximo. Então vamos à hora do desafio. Com base na leitura do artigo de opinião, você quer ser igual aos outros de Roseli Sayão? Qual é a ideia principal dela? Qual é a tese defendida pela autora? Segunda questão, qual desses argumentos a autora usa para defender sua opinião? As diferenças são externas, por dentro somos todos iguais. É preciso ser igual aos outros para ser aceito na sociedade. As diferenças são inerentes a todos os seres humanos. É promover as diferenças das crianças. Então, vejam, até a próxima aula. Espero que vocês consigam responder direitinho, tá bom? Um cheiro no coração de vocês. Até mais.